Olha, o Brasil está se organizando após a saída de Getúlio Vargas. Nós estamos tendo um processo de sucessão. Getúlio Vargas, quando comete suicídio, nós vamos ter governos provisórios ali assumindo o Brasil, mas que não são governos efetivados. Nós temos o presidente do Congresso, o presidente do Senado assumindo, Café Filho, que era o vice, não consegue assumir que está doente. E nós temos a eleição. A eleição que vai ter agora para a escolha do presidente da República vai ser uma eleição que nós vamos ter Juscelino Kubitschek como presidente. Vamos acompanhar na tela para vocês a aula de número 28. Aula de número 28. Aí que nós vamos ter aqui o Brasil Democrático 1. Aula de número 28 aí, ó. Brasil Democrático 21, essa revisão da aula 28. Primeiramente, nós vamos ver aí o governo Juscelino Kubitschek assumindo a presidência da República. Elegeu-se presidente e João Goulart elegeu-se vice-presidente. A UDN, os udenistas, a União Democrática Nacional, vai tentar impedir a posse de Juscelino Kubitschek e João Goulart. Por quê? Café Filho vai ser afastado. É afastado. Então, como é que vai ficar aí essa posse? Porque eles não querem que Juscelino Kubitschek tome posse. Só que nós vamos ser o lote que vai apoiar a posse de Juscelino e o lote garante que o Juscelino tome posse como presidente da República. E o Brasil vai ser lançado o plano de meta, quer dizer que o Brasil iria crescer 50 anos em 5. E em 1956 lançou o Plano Nacional de Desenvolvimento, também conhecido como Plano de Metas. A principal obra de Juscelino Kubitschek, sem dúvida nenhuma, foi Brasília, uma cidade construída em 3 anos. 3 anos Brasília é construída. Brasília é inaugurada em 21 de abril de 1960. Seria a nova capital do país. Porque até então a capital do país era o Rio de Janeiro. Era a obra símbolo da mudança modernizadora que idealizava a metassíntese do governo de Juscelino Kubitschek. O plano urbanístico de Brasília, todo o plano urbanístico, o desenho, o formato, o plano urbanístico, foi de responsabilidade do Lúcio Costa. Já o projeto arquitetônico, a catedral, os palácios, o sistema, aqui foi de Oscar Niemeyer, um dos arquitetos mais geniais que o Brasil já conheceu. Aí entra o governo de Jânio Quadros. Foi apoiado pela UDN, Jânio Quadros, venceu o Marechal Henrique Teixeira Lott, aquele que tinha garantido a posse de Juscelino Kubitschek, vai ser candidato a presidente, vai perder, e Jânio Quadros assume o poder. Só que logo em seguida a UDN de Carlos Lacerda vai romper alianças com Jânio Quadros. E aí ele vai fazer a carta de renúncia. Nessa carta renúncia ele estava atrás de apoio popular. Ele queria a mobilização popular em apoio a ele. Essa foto é muito emblemática, ele sem saber se vai ou se fica. Esse pé dele indeciso. E ele é cassado. Então quem assume a presidência da República vai ser João Goulart, que era vice-presidente dele. Só que o João Goulart tomou posse na presidência em 1961, 7 de setembro de 1961. Só que não tomou posse como presidente, sim como presidente dentro do sistema parlamentarista, onde tinha o primeiro-ministro Tancredo de Almeida Neves. João Goulart queria a reforma agrária, depois ele faz um plebiscito e consegue se tornar presidente de fato. Faz a reforma, tenta fazer reforma agrária, reforma urbana, reforma educacional, reforma eleitoral, reforma tributária. Com ele lança o plano trienal, que queria melhor distribuição da riqueza, queria encampar as refinarias, ou seja, queria nacionalizar as refinarias, queria reduzir a dívida externa, queria diminuir a inflação e o crescimento econômico. João Goulart sofre um golpe e é exilado.
acaba o governo João Goulart e começa o governo militar no Brasil, isso em 1964. Faça atividade que eu já volto com vocês. Chegamos na hora da atividade. Passamos para fazer essa atividade, porque essa atividade ela serve para nós fixarmos melhor o que nós estamos estudando. E nós estamos estudando um processo do Brasil chamado redemocratização. Por que, professor, redemocratização? Porque nós tivemos o período de Getúlio Vargas, que foi uma ditadura, de 37 a 45. Por isso que nós estamos falando de redemocratização. Interessante, o próprio Getúlio Vargas entra dentro desse processo de redemocratização, porque ele é eleito democraticamente presidente depois. Então nós tivemos ali essa transição, nós tivemos Eurico Gaspar Dutra, nós tiramos Getúlio Vargas comete suicídio, aí nós vamos ter a sucessão, Café Filho e tudo, e nós temos Juscelino Kubitschek assumindo o poder. Juscelino Kubitschek faz o plano de metas, 50 anos e 5, constrói Brasília, constrói Belém-Brasília, a estrada, constrói outras estradas, abre estradas pelo Brasil e termina o seu governo. Naquele momento não existia reeleição. Se existisse, provavelmente, Juscelino Kubitschek seria eleito. Só que a sua sucessão, que ele deixa, o Henrique Lott, não consegue se eleger, e quem vai se eleger vai ser Jânio Quadros. E Jânio Quadros, ele se elege presidente da República e começa a sofrer pressão, não aguenta a pressão, não vai ficar nem um ano no governo e vai escrever uma carta-renúncia. Carta-renúncia é essa que ele não queria, na realidade, renunciar. Ele queria, através da carta-renúncia, ganhar apoio popular. Só que ele escreve para o Congresso. Segunda-feira ele iria retirar a carta-renúncia, só que o Congresso se reúne no sábado. Imagina, o Congresso Nacional se reunindo no sábado. Se reuniu no sábado e aceitou a carta-renúncia de Jânio Quadros. Jânio Quadros estava fora. Quem vai assumir agora vai ser João Goulart. Só que João Goulart está sendo acusado de estar muito próximo dos comunistas. Eles não deixam João Goulart assumir como presidente dentro do sistema presidencialista. Eles criam um mecanismo para que João Goulart possa assumir a presidência da República, um sistema parlamentarista. Até hoje tentam falar sobre isso dentro do parlamentarismo no Brasil. E ele cria um sistema parlamentarista. E dentro desse sistema parlamentarista que é criado dentro do Brasil, nós temos o João Goulart assumindo a presidência da República, mas quem era o primeiro-ministro era o Tancredo de Almeida Neves. Depois, João Goulart faz um plebiscito e a população brasileira, 10 milhões de pessoas dos 13 milhões que votaram, escolhem que o Brasil deveria voltar ao presidencialismo. João Goulart agora volta ao presidencialismo, lança o plano trienal, que seria a meta do final do governo dele aí. E essa meta do final do governo dele envolvia reforma agrária, reforma educacional, reforma tributária, envolvia a reestrutura do Brasil. E essa reestrutura que ele queria, ele vai ser chamado de comunista. Olha as passeatas, não deixe que o Brasil vire uma Cuba. Marcha pela família. Todo esse discurso para dizer que João Goulart era aliado aos comunistas. Mais uma vez, a ameaça comunista é utilizada como desculpa para dar um golpe no Brasil. E aí, em 64, nós temos um golpe, a retirada de João Goulart, um presidente eleito democraticamente, e o início de uma ditadura. Uma ditadura que vai durar 21 anos, que nós vamos ver para as aulas pela frente. Na tela para vocês. Atividade de sala. Sob a presidência de Juscelino Kubitschek, de 1950 a 1961, a nação brasileira assistiu à criação de Brasília, considerada pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade, e vivenciou momentos de euforia resultante da boa parte da política desenvolvimentista, de crescimento à indústria nacional e o aumento do poder aquisitivo da classe média. Importante papel político para a aproximação do país da América Latina com os Estados Unidos em vista da estratégia posição do Brasil no Atlântico Sul,
Ou letra C? Letra C está meio aqui, só que baixe ela, tá? Tá um erro de digitação aqui, mas coloque ela lá embaixo. Época de forte repressão política aos operários e descaso para com a autorização do desenvolvimento econômico? Interiorização do desenvolvimento econômico? Ou um período predominantemente liberal, em termos econômicos, o que pode ser explicado pelo início da construção da Companhia Siderúrgica Nacional? Ou letra E, uma forte recessão econômica, em que a indústria nacional não deu sinais de crescimento e o poder aquisitivo da classe média caiu? Sobre Juscelino Kubitschek e a criação de Brasília, que a Unesco considerou aí patrimônio da cultura nacional. Que momento é esse que nós estamos? Pessoal, a classe média ela estava contente com Juscelino Kubitschek. Por quê? Porque o poder econômico da classe média ele cresceu no governo de Juscelino Kubitschek. Outra coisa, o Brasil vivia naquele momento uma euforia muito grande. Devido a essa política desenvolvimentista do governo JK, o Brasil vai viver. Era o presidente Bossa Nova, chamado o apelido dele. E o desenvolvimento, estava todo mundo empolgado com esse governo, era quase uma nova Belle Époque, uma bela época aqui no Brasil. Se via obra para tudo quanto é canto no Juscelino Kubitschek. Então, Juscelino Kubitschek, que até hoje é um presidente muito estudado, muito elogiado por oposição em situação, seja partido de esquerda ou de direita, ele é um governo muito elogiado e que nós vimos essa euforia. Então, a resposta correta da primeira questão é a letra, na tela, é a letra A. Momento de euforia resultante de boa parte da política desenvolvimentista, de incremento da indústria nacional e aumento do poder aquisitivo da classe média. Vamos para a segunda? A segunda, ela fala o seguinte: com a renúncia de Jânio Quadros, setores militares resolveram impedir a posse do vice-presidente João Goulart. O Congresso e vários segmentos sociais, tendo à frente o governador Leonel Brizola do Rio Grande do Sul, que era cunhado de João Goulart, diga-se de passagem, desencadearam a mobilização popular e, diante da ameaça da guerra civil, constatou-se a questão como contornou-se a questão com a emenda parlamentarista. Tais fatos dizem respeito ao importante acontecimento histórico dos anos 60, denominado o quê? Campanha das Diretas Já? Campanha da Legalidade? Milagre Brasileiro? Abertura Democrática ou Querentismo? Querentismo foi de Getúlio Vargas, queremos Getúlio Vargas. Abertura Democrática nós tivemos lá em 46. Milagre Brasileiro vai ser um período do governo militar que vai ser dado esse nome aqui. Nós vamos estudar lá para frente. Campanha de Direta Já vai ser só na redemocratização do Brasil, lá em 85. Por que a campanha da legalidade? Campanha da legalidade. Se queria uma campanha da legalidade. Leonel Brizola vai começar a articular no Brasil para que o Brasil não cometesse uma ilegalidade de não dar posse a João Goulart. Então queria essa campanha da legalidade que seria a posse. Só que o parlamento ele vai dizer, nós daremos a posse a João Goulart, porém nós iremos criar um sistema parlamentarista. E esse sistema parlamentarista que será criado, ele não terá total poder. Quem terá poder vai ser o primeiro-ministro, que vai ser Tancredo de Almeida Neves. Então, a resposta correta é daí, nada mais, nada menos que a letra B, campanha da legalidade. Vamos lá para o Enem, vamos lá para o Enem, vamos lá, se liga aí no Enem, se ligando no Enem, porque começou aqui mais uma questão ligada ao Enem. Nós temos aqui, após a renúncia de Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961, olha, Jânio Quadros não fica um ano na presidência da República. Os ministros militares julgaram inconveniente a segurança nacional,
o regresso do presidente João Goulart, então no estrangeiro. O cara estava na China, então eles disseram, não é bom para a segurança nacional o regresso dele. A fim de tomar posse, temendo a deflagração de uma guerra civil ou golpe militar, o Congresso contornou a crise aprovando um ato adicional à Constituição de 46, para limitar o poder do novo presidente. Por esse ato adicional, o que foi feito nesse ato adicional? Foi instaurado o sistema parlamentarista do governo? O vice-presidente não seria mais considerado presidente do Congresso Nacional? Admitia-se a pena de morte para os casos de subversão? Instaurava-se a Revolução de 1964? Ou estabeleceu-se o ato institucional número 5 e o Congresso entrou em recesso? Ato adicional. Os militares estavam doidos para tomar já o poder também neste momento de João Goulart. Já neste momento eles queriam tomar o poder. Só que o parlamento vai dar uma contornada, vai dizer, não, nós vamos aqui criar um ato adicional à Constituição. Em vez de a Constituição ser um sistema presidencialista, nós iremos criar um sistema parlamentarista. É por isso que a questão correta dessa aí é a letra, na tela para vocês. É a letra A. Foi instaurado o sistema parlamentarista de governo. A quarta aí. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi realizada em São Paulo, no dia 19 de março de 1964. Possuía apoio do Instituto de Pesquisa de Estudos Sociais, instituição financeira financiada pelos Estados Unidos. Olha, mais uma vez os Estados Unidos aqui presente. Qual era a causa defendida pelos idealizadores dessa marcha? Concretização dos projetos da reforma agrária? Redução do salarial para combater a inflação? Reação da sociedade contra a suposta ameaça comunista? Ou a continuidade do governo João Goulart? Ou a implantação da monarquia no Brasil? Começou uma fofoca dizendo que o João Goulart ia implantar o comunismo, e a sociedade, indo igual um gado, vai começar a marchar para combater essa implantação do comunismo no Brasil. Então a Marcha da Família pela Liberdade, ela buscava isso, combater essa implantação do comunismo que eles achavam que o governo João Goulart iria implantar. É por isso que a resposta correta daí é a letra, na tela para vocês, é a letra C, a reação da sociedade contra a suposta ameaça comunista. Pessoal, nessa aula de hoje, nós temos um material complementar que eu queria deixar para vocês, tá? Que é uma reportagem especial que trata sobre o governo de João Goulart. Leiam para vocês entenderem bem melhor sobre o governo de Jango, o último governo do período democrático antes dos governos militares começarem no Brasil. Leiam essa reportagem que vocês irão entender melhor sobre o governo João Goulart. E aqui chegamos ao final de mais uma aula, onde nós vimos esse processo de redemocratização do Brasil. Redemocratização com a Constituição de 1946, a nossa quinta Constituição. Nós vimos aí o governo de Eurico Gaspar Dutra, depois a sucessão de Dutra, a volta de Getúlio Vargas. Saindo de Getúlio Vargas, nós temos a sucessão aí, a morte de Getúlio Vargas, o suicídio de Getúlio Vargas vai deixar uma sucessão complicada, até Juscelino Kubitschek tomar posse como um novo presidente eleito. Juscelino passa o seu poder para Jânio Quadro renuncia e João Goulart toma posse. Na próxima aula, nós vamos ver o que acontece após esse período. Até lá!